Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Política Consciência. No nosso encontro de hoje, nós discutiremos o primeiro capítulo do livro de Norberto Bobbio, intitulado O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Este capítulo é homônimo ao título, também intitulado O Futuro da Democracia. Surgiu de uma conferência proferida pelo autor em 1983 na Itália e depois ele uniu essa conferência a diversos outros textos, agrupou-os neste livro, O Futuro da Democracia. Este capítulo ele está dividido em 5 partes. Na primeira parte, o autor ele procura definir o conceito de democracia. Num segundo momento, ele estabelece a relação entre a democracia e o liberalismo. Num terceiro momento, ele procura fazer uma distinção entre o que a teoria democrática prometeu, que ele chama dos ideais nobres e elevados, e o que aconteceu na prática democrática efetivamente. Então ele procura nessa parte mostrar a distância entre o que foi prometido pela teoria e o que foi praticado na realidade democrática. Num quarto momento, o autor menciona o porquê que as promessas feitas pela teoria democrática não puderam ser cumpridas. Vai estabelecer, sobretudo, vai apontar, sobretudo, 3 obstáculos. E, por fim, ele vai concluir dizendo que, apesar dos problemas associados à democracia, à prática democrática, a democracia ela construiu um legado para a humanidade. E vai mencionar as características importantes deste legado. Vamos então agora, a partir de agora, abordar cada um destes pontos. No primeiro momento, ele cuida da definição de democracia. E ele fala que iria trabalhar uma definição mínima de democracia. Ele distingue a democracia da autocracia. A autocracia é um outro nome aí para o que nós conhecemos também como ditadura. E para Norberto Bobbio, seguindo uma tradição do elitismo democrático, uma tradição também do pensamento formalista, processualista sobre democracia, ele vai identificar 3 principais características do regime democrático. Para ele, a democracia seria caracterizada por um conjunto de regras que seriam primárias, que seriam fundamentais e que, sobretudo, estabelecem quem estaria autorizado a tomar as decisões coletivas. E no caso da democracia, um regime democrático ele se caracteriza por atribuir esse poder a um grande número de membros da sociedade. Também a democracia deveria estabelecer quais procedimentos deveriam ser utilizados como guias para a efetivação dessas escolhas. Os procedimentos adotados no processo decisório numa democracia teriam relação com a famosa regra da maioria. Então, em regimes democráticos, as decisões são tomadas pela constituição de maiorias. E uma terceira condição para a democracia é que os cidadãos eles sejam efetivamente colocados diante de alternativas reais e postos em condições de poder escolher entre uma alternativa e outra alternativa. Para que essa condição se realize, seria necessário que os eleitores, os chamados a decidir, eles sejam garantidos assim chamados direitos de liberdade. A liberdade de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação, enfim, isso até alcançar as liberdades propriamente associadas aos procedimentos políticos. Num segundo momento, Norberto Bobbio estabelece a relação entre o liberalismo, o Estado liberal e a democracia, dizendo que o Estado liberal seria o pressuposto histórico e jurídico do Estado democrático. Estabelece uma relação de interdependência entre democracia e liberalismo, apontando que o liberalismo influencia a democracia no sentido de que garantiria certas liberdades para o exercício correto do poder democrático. E no sentido contrário, diz que a democracia seria essencial ao liberalismo, no sentido de que é necessário um poder democrático para garantir a existência e a persistência
né, dessas liberdades que são mais fundamentais. No terceiro ponto do texto, ele procura estabelecer o distanciamento entre o que a teoria democrática prometeu e como se efetivou a prática democrática, dizendo que existem contrastes, diferenças entre os ideais democráticos e a chamada democracia real. E aí ele vai apontar, né, esses contrastes, o que é que foi efetivamente prometido, né, e o que foi efetivamente realizado. E das promessas que não foram cumpridas pela teoria democrática, ele vai destacar sobretudo 6. Ele intitula a primeira, o nascimento da sociedade pluralista, a segunda, a revanche dos interesses, a terceira, a persistência das oligarquias, a quarta, o espaço limitado, a quinta, o poder invisível e a sexta, o cidadão não educado. Com relação ao nascimento da sociedade pluralista, o autor diz que a democracia moderna, a teoria democrática moderna, ela nasceu de uma concepção individualista de sociedade, né? A sociedade ela seria um produto artificial da vontade dos indivíduos. Contribuíram para essa concepção de formação da sociedade os seguintes teorias, né? O contratualismo que prega que o estado de natureza em que os indivíduos são soberanos, ele existe antes, né, da sociedade civil, e é por meio de um contrato que se cria a sociedade civil, esse contrato firmado entre indivíduos, né? Esse tipo de individualismo está na base, né, do contratualismo. Uma segunda, né, teoria, economia, são as teorias que sustentam a economia política. Na economia política elabora uma análise da sociedade, das relações sociais, cujo sujeito principal é o indivíduo, é o chamado homo economicus, né, e não o zoon politikon, né, o homem como animal político da tradição do pensamento grego. E em terceiro, a filosofia utilitarista, que estabelece como critério da ética objetivista, né, o de partir de consideração de estados essencialmente individuais e de resolver o problema tradicional do bem comum na soma dos bens individuais, naquele famoso raciocínio, né, utilitarista, que o indivíduo ele age maximizando as possibilidades de benefício e minimizando as possibilidades de prejuízo, de custos, enfim, no momento da sua ação. Então, essas 3 concepções de sociedade, o contratualismo, a economia política e a filosofia utilitarista, né, guardam relação estreita com o individualismo, né, e o individualismo a teoria democrática teria se construído a partir desse edifício, né, central, de uma percepção individualista, né, e, portanto, pressupondo a relação do indivíduo com o Estado diretamente, quanto do funcionamento da democracia. Bom, na prática o que aconteceu foi que os Estados democráticos eles sofrem uma influência muito grande de grupos, né, existentes no seu interior. Então os grupos e não os indivíduos que são os protagonistas da vida política numa sociedade democrática, na qual não existe mais o povo, a nação, soberano composto por indivíduos que adquiram o direito de participar direto ou indiretamente do governo, na qual não existe mais o povo como unidade ideal, mas apenas o povo dividido aí, de fato, em grupos contrapostos, concorrentes, com a sua relativa autonomia diante do governo central. Então, o modelo ideal de uma sociedade era de uma sociedade centrípeta e o modelo real de uma sociedade democrática é de uma sociedade centrífuga, não é? Dividida em inúmeros grupos, não é? Portanto, caracterizando-se como uma sociedade pluralista sob esse aspecto. Essa foi a primeira promessa que não foi cumprida, né, pela teoria democrática. A segunda tem a ver com a revanche dos interesses. A democracia moderna, chamada também democracia representativa, ela deveria ser caracterizada pela representação política, isso é, por uma forma de representação na qual o representante deveria representar os interesses da nação e não outros interesses particulares, né? Na prática, o que aconteceu?
na prática, a defesa dos interesses particulares se tornou algo comum, não é, na chamada democracia real. A terceira promessa não cumprida é o que ele chama da persistência das oligarquias. Imaginava-se aí que a democracia seria o governo do povo, pelo povo, para o povo, né, numa formulação clássica de Abraham Lincoln, mas não funciona bem assim. Também na democracia nós temos a presença de elites no poder, elas não estão eliminadas, né, da democracia, porém, numa convergência até schumpeteriana, né, uma convergência com o pensamento de Joseph Schumpeter, o Norberto Bobbio diz que a democracia pode ser compatibilizada com a presença de oligarquias e ela se distinguiria das oligarquias em razão de que num governo democrático ele não é marcado pela ausência de elites, mas sim pela presença de muitas elites em concorrência pelo poder, e o povo quem incumbiria a eleição da elite, né, que governaria um determinado estado, um determinado país, compatibilizando, portanto, a teoria democrática com a presença, né, de oligarquias. A quarta promessa não cumprida pela teoria democrática intitula-se o espaço limitado. A democracia ela tem um espaço limitado, né? O indivíduo ele não é considerado em seus papéis específicos, mas sim em seu papel geral, né, de cidadão. O avanço democrático, pelo menos que foi prometido pela teoria democrática, seria que o avanço democrático não estaria assim tanto na ampliação também do número de votantes, é claro que isso é importante, mas não só, e sim na ampliação dos espaços onde a democracia ela deve imperar. Então, a democracia deveria contaminar, para além do espaço político, outros espaços, da família, do trabalho, o espaço religioso, enfim. E isso acabou não acontecendo, ela ficou bastante limitada ao espaço político. A quinta promessa não cumprida, ele intitulou de O Poder Invisível, né, a relação da democracia com a transparência, seu compromisso com a transparência. Uma das razões da superioridade da democracia diante de estados absolutos, diante de autocracia, exatamente está aí, né? Funda-se na convicção de que o governo democrático ele poderia ser um governo transparente, seria um poder sem máscaras. Mas será que isso se efetiva na prática? Na prática nós vimos que as democracias elas têm tido problemas com transparência, né? Em algumas áreas a transparência ela chega a ser mesmo até bastante difícil, né, de ocorrer, porque tem algumas ações que são estratégicas de Estado e a teoria democrática ela acaba reservando nesses espaços especificamente que as decisões elas tenham um certo controle, não sejam publicizadas, né, efetivamente. Mas esse compromisso com a transparência não é completo de governos democráticos, segundo Norberto Bobbio, ele entende que também encontra dificuldades de ser cumprido. E a última, né, promessa, ele intitulou O Cidadão Não Educado. Nas democracias atuais, o aumento de número de pessoas que se desinteressam por política, né, a chamada apatia, e o aumento de número de pessoas que votam para conseguir benefícios, o chamado voto de escâmbio, o voto de clientela, né, tem refutado a máxima de que a democracia é um processo de educação política, né? Quanto mais nós a exercêssemos, né, maior tenderia a ser a sua força. Nós estamos vendo que não é bem assim. Em muitos países do mundo, né, onde, por exemplo, o voto é facultativo, você tem problemas sérios como decorrência, né, da apatia, né, dos eleitores. Bom, enfim, essas foram as promessas não cumpridas pela teoria democrática. E por que elas não foram cumpridas? As promessas poderiam ser cumpridas, por que elas não chegaram a ser cumpridas? Bom, segundo Norberto Bobbio, o projeto político democrático ele foi idealizado para uma sociedade muito menos complexa que a sociedade dos séculos 20 e 21. Os obstáculos não foram previstos pelos teóricos da democracia, não teria como, né, prever todas as dificuldades, ou então esses impasses surgiram como decorrência da própria transformação, né, da sociedade civil. E esses obstáculos são três, basicamente. O primeiro obstáculo,
que impediram, portanto, a teoria democrática de efetivar as suas promessas. O primeiro obstáculo, o governo dos técnicos. O segundo ele chamou de aumento do aparato burocrático. E o terceiro, de baixo rendimento da democracia. Com relação ao governo dos técnicos, ele diz que a economia familiar passou, com o século XX, final do século XIX, século XX e XXI, a economia familiar ela passou para uma economia protegida, regulada, né, planificada, aumentando aí problemas políticos que requereriam competências técnicas. E a tecnocracia e a democracia são antitéticas, uma vez que o protagonista da sociedade industrial é o especialista e o cidadão ele cumpre um papel, né, diferente aí. Então a democracia sustenta-se sobre a hipótese de que todos podem decidir a respeito de tudo, e a tecnocracia, ao contrário, pretende que sejam convocados para decidir apenas aqueles poucos que detêm conhecimentos específicos e, portanto, saberiam lidar e resolver, né, os problemas. O segundo ponto, que é o aumento do aparato burocrático. O Bob destaca que o crescimento contínuo da burocracia do Estado, né, de um aparato de poder que é ordenado hierarquicamente do vértice para a base, é oposto à lógica democrática. Então, enquanto na burocracia o poder vem de cima para baixo, na democracia, supostamente, o poder deveria vir de baixo para cima. Então, aí uma inversão na direção do exercício de poder. Apesar disso, Norberto Bobbio, com Max Weber, reconhece que há uma ligação forte entre o processo de democratização e de burocratização. O processo de burocratização ele ocorre em boa parte como consequência do processo de democratização, né? Citando alguns exemplos. O próprio processo de expansão do ensino, a criação de escolas, a inclusão de pessoas no ensino, possibilita que surjam mais escolas, né? Esse surgimento de mais escolas acaba demandando ao Estado uma ampliação da sua estrutura, uma contratação de número de professores, de pedagogos, enfim, de especialistas, né, para gerirem esse setor, né, do Estado. O último ponto que impediu aí a teoria democrática de cumprir suas promessas é o que ele chama de baixo rendimento da democracia. Ele menciona que as demandas na democracia são sempre crescentes, né, pois a regra no Estado democrático é de que quanto mais você se mobiliza, quanto mais você reivindica, maior a probabilidade aí de ser considerado pelo Estado e de você ser atendido, né? Então isso aí seria uma regra dentro da democracia, mas ao mesmo tempo a capacidade do Estado democrático de atender todas as demandas que lhe são postas é pequena, né? Os recursos são limitados, o orçamento do Estado é limitado. Então fica sempre essa impressão de que numa democracia é muito fácil demandar, reivindicar ao Estado, mas é muito difícil obter resposta, né, do Estado em relação a essas demandas, né, que são feitas, né, a ele. Já quando se compara com a autocracia, com as ditaduras, você tem a direção oposta. Você tem uma demanda difícil, porque o Estado, o governo ditatorial, ele reprime, ele impede que as reivindicações, que as demandas sejam apresentadas livremente ao Estado, e a resposta é fácil, porque aquelas demandas que o Estado permite que sejam a ele apresentadas são aquelas escolhidas que ele entende que efetivamente poderá atender. Então dá essa impressão de que a ditadura ou que as autocracias elas funcionam melhor, são mais eficientes, são mais eficazes, quando na verdade não é bem assim, né? É que a demanda é reprimida dentro de uma ditadura, dentro de uma autocracia, e quando ela aparece, quando ela é reconhecida porque o Estado permite que ela seja feita, porque sabe que pode atendê-la, gerando uma imagem falsa de eficiência, né? Bom, então seria isso. Apesar de todos esses problemas, o Norberto Bobbio destaca que o número de países que se tornam democráticos ele tem sido, né, cada vez maior. As promessas não cumpridas e os obstáculos não previstos aí não foram suficientes para transformar muitos regimes democráticos em autocracias, né? Pelo contrário, nas últimas décadas, um maior número de transformações de autocracias em democracias, e não o contrário.
A diferença substancial, né, entre ambos permaneceu, apesar de existirem democracias mais ou menos instáveis. Então a gente pode dizer que as democracias não estão todas, não têm todas a mesma qualidade, mas observa-se que a opção pela democracia tem sido uma opção mais comum, cada vez mais comum, né, mundo afora. Nem mesmo a democracia mais distante aí do modelo democrático poderia ser confundida, né, com um regime autocrático, né, muito menos com um regime totalitário. A democracia ela teria um conteúdo mínimo, né, que já garantiria uma certa distinção fundamental entre ela e as autocracias. O conteúdo mínimo do Estado democrático também não encolheu. Todo Estado democrático se preza, tem que garantir os principais direitos de liberdade, a existência de vários partidos em concorrência entre si, eleições periódicas com sufrágio universal, decisões coletivas ou concordadas, né, ou tomadas com base no princípio da maioria e, de qualquer modo, sempre após um livre debate entre as partes ou entre os aliados ou a coalizão de um governo. A democracia ela é resultado, na verdade, de grandes lutas em defesa de ideais e que produziram regras de convivência civilizada. Quais seriam esses ideais que ele destaca? O ideal da tolerância, né, que é legado aí das guerras, das perseguições religiosas. O ideal da não violência, o que distingue um governo democrático de um não democrático, é exatamente o fato de que apenas no primeiro os cidadãos podem livrar-se de seus governantes sem derramamento de sangue. As regras democráticas elas introduziram aí técnicas de convivência destinadas a resolver o conflito social sem o recurso, né, à violência. Apenas onde essas regras são respeitadas, o adversário não é mais o inimigo, né, aquele que deve ser destruído, mas sim um opositor que amanhã poderá ocupar até mesmo o posto, né, de governante. O terceiro ideal seria o ideal da renovação gradual da sociedade através do livre debate das ideias e da mudança das mentalidades, do modo de viver. E o quarto ideal, o ideal da irmandade. Então, dessa forma, concluímos a apresentação do texto Futuro da Democracia, que está no livro O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo, né, de Norberto Bobbio. Novamente, né, concluindo, esse texto foi organizado em 5 partes, e o ponto principal é fazer uma reflexão sobre a democracia, o que é a democracia, a proximidade, a relação de interdependência da democracia com o liberalismo político, mostrando que a teoria democrática ela foi criada num momento em que a sociedade ela funcionava, né, dentro de características outras que impediram que promessas que foram criadas pela teoria democrática originalmente se efetivassem, né? Mas apesar disso, o balanço geral que o autor faz é que a democracia é um regime político superior à autocracia e que legou à humanidade, né, diversos valores e a garantia de diversos direitos que seriam mínimos para o que ele considera um padrão civilizatório, né, adequado, né, para as sociedades humanas. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, que assim você nos ajudará a manter este canal. Agradeço e até uma próxima oportunidade.